E aí, gente, tudo bem? Então, chegamos ao nosso exercício 9 do nosso capítulo 14, diz o seguinte, ó, o auxílio da tabela, calcule. Então, com esse PDF aqui que eu fiz para você, que ele tá, o download dele está na descrição desse vídeo, eu coloquei lá na última página uma tabela bem próxima dessa daqui, ó. Você está vendo aqui, a nossa tabela trigonométrica. Nessa nossa tabela trigonométrica, ela vai de 0 a 90, por quê? Porque agora a gente vai começar a entender mais um pouco do que está acontecendo no nosso círculo trigonométrico. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E você vai ver que os valores, tanto do primeiro, segundo, terceiro e quarto, eles são os mesmos, com algumas peculiaridades que a gente vai ver agora. Então, vamos embora aqui, você já vai começar a entender. Na nossa letra A diz o seguinte, ó, com auxílio, então, a gente calcular o seno de 130 graus. E eu gosto sempre de, já botei aqui, deixe em cima, né? O nosso círculo trigonométrico, e eu gosto, quando a gente trabalha com seno, ficar atento a essa linha aqui, ó, 180 e essa aqui do zero. Por quê? Porque facilita muito as nossas contas. Você vai entender agora. Então, por exemplo, 130 graus. Se eu pegar 180 menos 130, você vai ver que vai dar 50 graus. Então, ou seja, o nosso 130 graus ele está aproximadamente aqui. Vou marcar aqui. Eu vou apagar aqui. Vou botar aqui, tá? Então, o nosso 130 graus ele está mais ou menos aqui, hipoteticamente. Se eu traçar uma linha aqui, ó, dele em relação à origem e em relação justamente ao que eu te chamei de do nosso ângulo de 180 graus, você vai ver que aqui, como, né, de 130 para 180 falta 50 graus. Então, quando eu faço essa linha aqui, ó, de comparação, você também percebe que a gente está tratando também do nosso seno de 50 graus. Tá vendo aqui, ó? Então, seja, desse jeito, então, eu sei que o meu seno de 130 graus, ele vai ser igual ao meu seno de 50 graus. Tudo bem? E agora que vem aquelas peculiaridades que eu estou te falando. O nosso seno, lembrando que eu estou sem sono, então eu estou em pé, então o nosso seno está no eixo Y e o nosso cosseno está no eixo X. Com sono você está deitado, sem sono você está em pé. Então, ou seja, o nosso seno, ele no segundo quadrante, ele também é positivo. Então, ou seja, eu tenho, na verdade, o meu seno de 130 graus, ele é igual ao seno de 50 graus, e a única coisa que eu tenho que fazer, eu vou lá na minha tabela, procuro os 50 graus, que está aqui, ó, tá vendo? E acho o valor do meu seno. Ó, já vou colocar aqui o valor do nosso seno, é 0,7666044. Então, esse daqui, com o nosso auxílio da nossa tabela, nós já descobrimos o valor do nosso seno de 130 graus. Agora ele pede o seno de 230. E aí eu te chamo a atenção, ó, 230 é maior que 180. Então, o que vai acontecer? O nosso seno agora ele vai ficar negativo. Tudo bem? Por quê? Lembra? Vou marcar aqui com verde. O nosso seno ele está nesta linha aqui, ó. E quando ele passa da nossa origem, que é aqui, quando ele passa da nossa origem, que é aqui, agora ele já toma valores negativos. Então, ou seja, se eu pegar 230 menos 180, eu vou achar 50 também. Você confere comigo? Então, ou seja, significa que o meu ângulo ele abriu em relação à minha origem. 50 graus também. Então, repare uma coisa, o meu seno de 230, ele vai ser o mesmo, vai ser o oposto do de 130. E olha só, você já está vendo essa linha? É exatamente o de 50 graus, que é aquilo que a gente costuma fazer. Então, ou seja, se ele está para o meu 150, só que ele está no meu lado negativo. Até posso puxar a linha aqui, ó, para comparar ao meu eixo Y. Ou seja, apesar da essa altura aqui ser igual a essa altura aqui,
No entanto, essa altura aqui, ela está no eixo positivo, e essa aqui está no eixo negativo. Tanto o meu terceiro quanto o meu quarto quadrante para o meu seno, eles são valores negativos. Então, o meu seno de 230 ele é igual ao menos seno de 50 graus. Então, o que eu tenho que fazer é repetir apenas com o sinal negativo. 0,76604. E aí também pede o seno de 320. Como sempre, te chama atenção para esse ângulo, essa nossa linha aqui, né? Ou seja, 360 menos 320 menos 320 resta para mim 40 graus. Então, ou seja, significa, vou mudar aqui a cor, tá? Vou escolher a cor preta aqui, que o nosso ângulo desceu 40 graus. 320, então, nosso ângulo de 330 está aqui, 320 está, vou botar mais ou menos aqui. Ou seja, se aqui está o nosso ângulo de 320, se eu traçar uma linha, eu vou encontrar, então, o mesmo ângulo que está aqui embaixo. Se aqui eu abri um ângulo de 40 graus, significa que em relação a essa linha aqui, agora é a linha preta, eu vou encontrar, então, uma abertura também de 40 graus. Então, ou seja, o meu seno de 320 nada mais é do que o menos seno de 40 graus. E o que eu tenho que fazer é a mesma coisa. Eu vou lá na minha tabela, procuro aqui ó, o meu 40 graus, está aqui o valor do meu seno, e tudo que eu tenho que fazer, então, é botar aqui. Então, o valor do nosso seno é menos, né, porque se trata do nosso seno negativo, 0,642788. Você confere aí que eu deixei aqui mais ou menos apenas um papel aqui para mim de referência, para eu não ter por que, né, ficar decorando esse tipo de número, tá bom? E por último, lembrando agora do nosso último exercício, aqueles que a gente já fez no capítulo anterior e aquilo que eu já tinha afirmado. O π ele equivale a 180 graus. Então, nesse caso, π sobre 5, né, é o equivalente a 180 graus dividido por 5, que vai dar 36 graus. Então, ou seja, ele quando pede o seno de π sobre 5, nada mais é do que está pedindo o nosso seno de 36 graus. E, da mesma maneira, eu venho aqui, consulto a minha tabela, acho o nosso 36º, está aqui, né? 36 graus. Está aqui o valor do nosso seno de 36 graus. E eu coloco, então, aqui o nosso seno de 36 graus é 0,587785. Essa tabela trigonométrica aqui, ela é um pouco diferente, tá, do autor, então você pode estar conferindo a resposta aqui. Provavelmente não, né? O nosso autor ele usou com a aproximação. Por exemplo, ao invés de botar 85 aqui, ele pode ter terminado com 9, mas não tem problema nenhum. Isso é apenas uma aproximação. Igual π, né? 3,1415, depende da quantidade de algarismos que você está usando. Tudo bem? Então, essa aqui foi a primeira aula que a gente aprende a usar a nossa tabela trigonométrica. Teremos outras. Espero que você tenha gostado. Lembrando, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Te vejo na próxima aula. Forte abraço.